A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste domingo no culto não presencial, por isso estou ministrando sem uso de máscara. Vou ministrar uma palavra que está no livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 28, versículo 30 e versículo 31. Vou ler também Jeremias 6, 14 e 8, 11. Vou ler na versão da Bíblia Viva todos estes textos que acabei de citar. Na versão da Bíblia Viva está escrito assim, versículo 28. O tema que vamos falar é efeitos colaterais e reações adversas no mundo espiritual. Efeitos colaterais e reações adversas no mundo espiritual. O texto de 22, 28 de Ezequiel diz: E os profetas inventam visões, profetizam mentiras, dizendo: Esta mensagem foi dada pelo Senhor, quando o Senhor não lhes disse nada. Em lugar de consertarem o muro, pintam de branco para tapar os buracos. Versículo 30. Procurei um único homem, que consertasse o muro, um homem que fosse justo e bom para impedir que eu destrua sua terra. Procurei, mas não consegui achar. Por isso, diz o Senhor, jogarei sobre os israelitas a minha ira. Destruirei o meu povo com o fogo do meu furor. Eu lhes darei o castigo merecido por todos os seus pecados. Jeremias 6,14 diz assim, é impossível curar uma ferida, dizendo que ela não existe, mas os sacerdotes e profetas enganam o meu povo com falsas promessas de paz, quando a guerra se aproxima rapidamente. E o mesmo Jeremias, no capítulo 8, no versículo 11, traz o seguinte: eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas, afirmam que o futuro de Judá será de paz e tranquilidade quando a guerra se aproxima rapidamente. Após a leitura desses textos consecutivos, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, buscamos a ajuda do Senhor para a ministração desta palavra, que este momento seja guardado pela graça que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, que o teu Espírito trabalhe livremente neste momento de ministração, tanto aqui onde estou fazendo uso deste material para ministrar a tua palavra, quanto onde os ouvintes têm um coração sincero, buscando ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, é o nosso pedido. Sem dúvida, a primeira coisa que a gente precisa fazer para falar a respeito deste tema, que é efeitos colaterais e reações adversas no mundo espiritual, é apresentar uma definição do que é efeito colateral e do que é reação adversa. Vamos lá. Definição de efeito colateral e de efeito adverso ou reação adversa. Efeito colateral. O efeito colateral é qualquer tipo de resposta diferente do organismo às substâncias contidas no medicamento, que são paralelas às que são desejadas ou esperadas pelo fármaco. Efeito adverso. Já o chamado efeito adverso é qualquer resposta do remédio que seja indesejada ou prejudicial ao paciente. A principal diferença entre efeito colateral e efeito adverso, também conhecido por RAM, o RAM, reação adversa ao medicamento, é que nesse último caso, as consequências são consideradas sempre prejudiciais, enquanto um efeito colateral, dependendo das situações, pode ser benéfico. Exemplo, alguém que toma um antialérgico e está sem sono. Um dos principais efeitos colaterais do antihistamínicos é a sonolência,
que neste caso pode ser uma consequência benéfica para alguém com dificuldade em dormir. Então eu fiz aqui a leitura, e se alguém não pegou a definição de maneira fácil na leitura, então existe uma diferença. É importante mostrar essa diferença, tá? Mesmo porque as pessoas se acostumaram com a ideia de efeito colateral. Cuidado que tem efeito colateral. Então, o efeito colateral na mente das pessoas, aliás, a princípio seria esse o tema dessa ministração, efeito colateral no mundo espiritual. Mas a verdade é que o efeito colateral tem diferença de reação adversa. O efeito colateral pode ser também positivo. Existem casos onde o efeito colateral ele é positivo. Por quê? Porque é uma reação do organismo diferente daquela para o que o remédio foi feito, tá? Mas o fato de ser diferente não significa necessariamente que essa diferença seja prejudicial. Então o efeito colateral pode ser bom, pode ser um efeito colateral positivo. Existe aí alguns estudos, é lógico que no momento não podemos afirmar que seja verdadeiro. Me parece que há uma afirmação a respeito de um efeito colateral positivo nas vacinas que foram aplicadas em Israel. Então, algumas pessoas trazem esta informação, que o remédio, a vacina, está fazendo um efeito além daquele que se esperava com a aplicação da mesma. É um efeito colateral? Sim. Não era um efeito que se acreditava ou que se esperava. Não foi produzido para este fim. Mas o organismo age de forma positiva e, na verdade, é algo bom, né? E aqui, esse exemplo do antialérgico, né? Quem nunca tomou Histamin, né? A pessoa está lá com alergia e está lá com dificuldade, né? Às vezes não tá, a respiração fica, né? Às vezes a pessoa que tem problema de alergia prende até a respiração. Ele não consegue dormir. Quem consegue dormir com o nariz tapado, né? Fica, né? Aí ele toma um antihistamínico, um Histamin, no caso, tem vários tipos. Ele não lembra nem que ele tem nariz. Ele dorme com uma pedra. Por quê? Porque o remédio, apesar de ser um antialérgico, ele vai também trazer esse efeito da sonolência, que não é para isso que a pessoa toma. Mas um efeito negativo, por um outro lado, ele pode ser negativo se você tomar esse remédio, por exemplo, para dirigir, né? Você já está com sono, aí você toma esse antialérgico e vai dirigir na sequência, esse é um efeito colateral que não vai ser tão positivo. Então o efeito colateral não define uma coisa ruim, necessariamente. Agora, o RAM, né, aqui nesse caso, já é um efeito adverso, é um efeito contrário. Tá? É este sim o efeito colateral que as pessoas gravaram na mente, falar cuidado com o efeito colateral. Tá? Então, primeiramente, antes de aplicar, falar qualquer coisa espiritualmente sobre esse tema, é necessário explicar essa diferença e de por que nós estamos usando este tema. Agora, nós vamos falar um pouquinho, ainda que de forma resumida, vou fazer algumas considerações através da leitura, sobre um tema que tem sido denominado pelos estudiosos, e qualquer um que estuda pouca coisa de teologia, de história da igreja, já ouviu falar a respeito deste tema, que é as ondas, né? As três ondas do movimento pentecostal. Primeira, segunda e terceira onda. Vou fazer uma leitura, e não creio que eu faça a leitura de tudo, completamente. Tá? Isso aqui é um resumo do que é essas três ondas, ou o movimento pentecostal com base nessas três ondas desse assunto. Vamos lá. Então vou fazer a leitura. O pentecostalismo é o movimento evangélico mais bem sucedido no Brasil. Segundo uma pesquisa americana realizada em 2007 pelo Gordon Cowell, o país
teria cerca de 24 milhões de pentecostais, isso em 2007. Hein? O pentecostalismo, assim como qualquer outro movimento da cristandade, tende a descaracterização de suas raízes. Vamos agora observar as 3 ondas do pentecostalismo no Brasil. Aprendemos com os acertos e com os erros de cada uma delas. É possível tirar proveito de cada uma dessas ondas aqui. A primeira onda é chamado de pentecostalismo clássico, tá? Chamado de pentecostalismo clássico. Eu não vou fazer a leitura aqui, só uma anotação de alguns nomes. William Seymour, né? Por volta de 1906, chamado, todo mundo ouviu falar do avivamento da Rua Azusa, né? Esse é então o chamado pentecostalismo da primeira onda, que vai destacar pelo menos 2 denominações: a Igreja Congregação Cristã no Brasil e as Assembleias de Deus, as 2 denominações que mais estiveram ligadas ao movimento pentecostal da primeira onda. Era algo que era desconhecido. Com o tempo havia se perdido na história essa ideia de batismo com o Espírito Santo, de falar em novas línguas, e o destaque desta primeira onda, o que chamou a atenção e que fez com que a igreja crescesse nesse movimento pentecostal de forma assombrosa, era exatamente o fato da pessoa ser batizada com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Era isso que acontecia. Então, se quiser aprofundar nisto, estude um pouco a respeito desse pentecostalismo clássico, o avivamento da Rua Azusa, você vai descobrir melhor a respeito disto. Então, este foi o primeiro movimento, que sem dúvida nenhuma trouxe muitos benefícios, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo inteiro. Esse avivamento, ele é destacado nos estudos, é chamado então da primeira onda. Aí na segunda onda, né, chamado pentecostalismo da cura divina, e aí a nossa denominação, a Igreja, o Brasil para Cristo, ela está nesse contexto aqui. Então vamos lá. A chamada segunda onda pentecostal no Brasil surgiu a partir dos anos 50 e 60 e está ligada ao movimento das tendas, chamada assim pelo modo de evangelização promovido pelos missionários americanos e brasileiros da Igreja do Evangelho Quadrangular, que se popularizou realizando campanhas de evangelização e milagres em todo o país, em tendas de lona. Deste movimento, podemos destacar 3 denominações principais, sendo elas a já citada Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja o Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. O foco da mensagem desta onda era a cura divina, batismo com o Espírito Santo e expulsão de demônios. Então, isso aqui eu peguei na internet, você consegue achar isso aqui de forma fácil lá. E para falar, aliás, o meu filho ouviu falar sobre a Igreja do Brasil para Cristo na escola. Ele estava estudando lá no instituto e o professor estava falando sobre a história do Brasil e entra então o movimento pentecostal, vai aparecer o nome da Igreja, o Brasil para Cristo. Então o que se acrescenta nessa segunda onda? Na segunda onda, além de se acreditar no batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, também se destaca nesta segunda onda o milagre. O fato de as pessoas serem curadas, o fato de as pessoas ficarem libertas. Se havia pessoas endemoniadas, essas pessoas também ficavam libertas. Para quem conheceu o missionário Manuel de Melo, fundador desta obra, e sempre que for estudar história da igreja, principalmente se for falar a respeito do movimento pentecostal no Brasil, tem que citar o nome do missionário Manuel de Melo. É verdade que a Igreja do Evangelho Quadrangular está ligada a isto também, a Igreja Deus é Amor vem na sequência depois do Brasil para Cristo, tá? Mas essas 3 denominações, tem uma outra, aí não vou citar aqui, mas tem uma outra também que se enquadra neste movimento chamado de segunda onda. Tanto primeira onda quanto segunda onda mantém firmemente as doutrinas da palavra de Deus, a seriedade a respeito daquilo que se ensina, santificação principalmente,
tem muita diferença entre ser crente de verdade e não ser crente de verdade, a forma de vestir, o linguajar, a mudança de vida, tudo isso é levado muito em conta, tanto na primeira onda quanto na segunda onda. Quando uma pessoa lá na primeira onda era batizada com o Espírito Santo e começava a falar em outras línguas, ela experimentava uma mudança de vida. Se o cidadão era alguém que vivia uma vida leviana, ele tinha uma mudança. No caso da segunda onda, mesma coisa. Eu conheci o fundador, missionário Manuel de Melo, era um homem muito sério. O evangelho que era pregado pelo fundador desta obra era algo tão sério que na hora da ministração da palavra, se alguém cruzasse a perna, ele parava a pregação para chamar a atenção daquela pessoa. Se levantar para ir ao banheiro ou para tomar água na hora da pregação, era algo simplesmente inaceitável. Um missionário jamais aceitou uma prática desse tipo, porque o comportamento, as doutrinas, o modo de se vestir, tudo isso era levado muito a sério. Tá? E isto aconteceu aqui então, neste tempo que nós falamos, nos anos 50 e 60. Começa esta obra. E aí, para quem conheceu esse missionário, sabe que se destaca milagres, e eu não estou falando de promessa de cura, não estou falando de ele, apesar de ter sido acusado de charlatanismo, tem testemunho aí de milhares de pessoas que receberam milagres através do missionário Manuel de Melo. E é claro, tem aí Davi Miranda, tem a Igreja do Evangelho Quadrangular, que se enquadra exatamente aqui, nesse movimento da segunda onda. E assim como na primeira onda, sem dúvida, a segunda onda também trouxe um avanço, e o missionário Manuel de Melo foi o primeiro a ter um programa, ainda que muito rápido, de 1 minuto, parece, na televisão. Foi o primeiro a ser reportado pela revista Veja em 8 páginas, e o seu rosto sair na capa da revista, tá? E então a mídia ela começa a entrar em cena já no tempo desta segunda onda. Mas ainda se leva muito a sério doutrina, reino de Deus, cristianismo verdadeiro, tudo isto se considera muito e é algo que se exige para fazer parte deste movimento, para fazer parte da igreja neste tempo. Agora, depois surge então a chamada terceira onda. Eu estou só fazendo um resumo aqui, fazendo algumas leituras para marcar datas ou citar alguns nomes, mas tudo isto é fato consumado, é algo que você encontra na história. Hoje você consegue lá na internet, nos livros de história, você vai encontrar isso que eu estou falando para você. A terceira onda é chamado de neopentecostalismo. Neo, que significa novo, um novo pentecostalismo. A terceira onda teve início no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ou seja, está encerrando lá a evidência da segunda onda e começando aqui a aparecer a terceira onda. E é fortemente caracterizada por um certo afastamento das doutrinas pentecostais clássicas e apego à chamada teologia da prosperidade. Os neopentecostais, como são chamados, adotam formas diferentes de administração, utilizam técnicas de marketing extremamente eficazes em suas abordagens, tendo na mídia seu principal foco. Desta terceira onda, surgiram Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida, as comunidades evangélicas em geral e diversas outras. O foco da mensagem é prosperidade financeira, bem-estar pessoal, exorcismo e um total desprendimento a todas as doutrinas sobre santidade apregoadas nos últimos 70 anos. Então, com o surgimento desta chamada terceira onda, nós temos o afastamento da doutrina, do apego sério ao Evangelho, que se manteve nos últimos, se levou muito a sério, pelo menos nos últimos 70 anos de avivamento.
Aqui não vamos aprofundar muito falando a respeito disto, mas só para se ter uma ideia do que significa as ondas do movimento pentecostal. Essa terceira onda ainda está em evidência nos dias que nós estamos vivendo, muito embora esse tempo de pandemia tem outras características a serem consideradas. Mas agora sim, depois de explicar, definir o que significa o tema desta pregação, né, no seu significado colateral, que não é necessariamente negativo, pode ser colateral positivo, mas também o efeito da reação adversa, o fenômeno ARM, que significa reação adversa do medicamento. E agora sim, neste momento, nós vamos aplicar isto, ou levar isto, depois de analisarmos essas três ondas do movimento pentecostal. Basicamente é sobre isto que nós estamos falando. Estou para falar de medicamentos, apesar de trabalhar com medicamentos, não é sobre isso que pretendo falar. Então, olha só, isso se aplica ao mundo espiritual. Essas ondas que nós falamos, e essa terceira onda, que pelo menos até antes de entrarmos nessa crise mundial da pandemia, ela está totalmente em evidência. E agora sim falar sobre um pouco dos efeitos colaterais e efeito adverso espiritual. Tá? O que tudo isso trouxe como efeito colateral e trouxe também como efeito adverso, como alguma coisa contrária. Não podemos negar, deixa eu escrever agora, isso que eu estou escrevendo, isso aqui não tem nada a ver com a internet, tudo isso é fato de estudo, de comunhão com Deus e de constatação a respeito do reino de Deus. É a mensagem principal, é a aplicação desse tema que nós, a princípio, anunciamos. Vamos lá. Como já vimos na definição inicial, o termo efeito colateral abarca tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo. O efeito colateral de um medicamento pode ser benéfico, como no exemplo citado nos antihistamínicos. Quando analisamos os efeitos colaterais que as referidas ondas trouxeram ao cristianismo, não podemos deixar de reconhecer os benefícios que trouxeram, principalmente para o Brasil. Então é por isto que é necessário separar essas coisas. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer assim, ó, esse negócio de onda, isso aí é algo que só serve para o mar, isso aí só faz mal para o mundo, só faz mal para o Brasil. Não é verdade. Mesmo porque a nossa denominação, ela está envolvida nisso e também historicamente registrada nessa segunda onda. Ela tem a sua parte na história, no quanto o Evangelho avançou através do missionário Manuel de Melo e através da denominação O Brasil para Cristo, e juntamente com ela, nessa época, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? E posteriormente a Igreja Deus e Amor, que trouxe sim um avanço. Então esse efeito colateral positivo, nesse remédio espiritual que nós estamos aqui colocando como ilustração, porque, de certa forma, isto acaba sendo um remédio. Por que eu estou dizendo um remédio? Porque nós temos a palavra de Deus. É o suficiente para nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo, isso é o suficiente. Todos esses movimentos, na verdade, são remédios que trazem o seu efeito colateral positivo, e eu tenho que reconhecer que desde o avivamento da Rua Azusa, o avivamento da segunda onda e até muita coisa dentro da terceira onda, trouxe benefícios sim para o mundo inteiro e em especial para o Brasil. Eu não posso deixar de considerar isto. Só que existe também o fenômeno conhecido como a reação adversa. Tá? Então, quando alguém usa um medicamento, ele está querendo tratar os ferimentos, ele está querendo tratar a doença. E quem está administrando aquele remédio também não tem a intenção de que o remédio provoque alguma reação adversa. Só que se você lê a bula de um remédio, você acaba não tomando, porque ele apresenta muitas possibilidades.
E existem momentos que você não tem como, ou você toma o remédio ou você morre. Aliás, o Marco Feliciano, que é pregador pentecostal, ele usa essa frase, ele diz que avivamento é uma questão de sobrevivência. Essa é uma frase clássica de Marco Feliciano. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Só que não podemos também tapar os olhos, não podemos negar as reações adversas, os prejuízos espirituais que este movimento, e eu diria principalmente o da terceira onda, tá? Mas eu vou destacar alguns prejuízos aqui. É lógico que não estamos pregando aqui uma mensagem totalmente exauriente quanto a isto, porque de fato podemos constatar na vida tudo isso que nós estamos falando. Então vamos lá. O fenômeno também trouxe reações adversas no mundo espiritual que não podem ser simplesmente ignoradas. Me arriscaria a dizer que atualmente quase pode ser classificada uma quarta onda, como efeito da terceira, a onda da fama e politização dos crentes. Tudo bem que é possível estudar esse fato relacionado à terceira onda, mas é fato que o alvo de um crente ou de um grande número de cristãos hoje é a fama seguida por candidatura. Então isso pode até ser estudado ali dentro da terceira onda, mas eu diria que é quase uma quarta onda que está em forte evidência um pouco antes de entrar a pandemia aí. Junto com essa ideia de que evangelho é ficar rico, evangelho é prosperidade, evangelho é você se dar bem na vida, evangelho é você estar por cima e não por baixo, é você ser cabeça e não ser cauda, evangelho é você estar curado e nunca doente, evangelho é sempre o melhor. Você percebe isso na letra das canções. As canções que fazem sucesso, elas vão falar exatamente a respeito disto. Vai falar que você vai só ter vitória, vai falar que é só alegria, vai dizer que nada mais de sofrimento. Essa é a realidade, tá? E quando vamos falar das canções que falam sobre o cristianismo, já agora vivenciado nessa terceira onda, a questão é o seguinte: quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando te ver você na bênção, vão se arrepender, vão estar em uma plateia e você no palco. Ou seja, é o cristianismo do palco, é o cristianismo da fama, é o cristianismo do sucesso. Se você for crente, você vai ser famoso, você vai estar em cima e não embaixo, você vai prosperar, você vai crescer. Eu diria que é quase a quarta onda, a onda da fama seguida da candidatura. Por que isso? Porque sem dúvida, o que vai seguir a fama depois é a candidatura. O cidadão consegue um sem número de adeptos, de seguidores, aí ele se candidata, ganha para deputado e daí por diante. Então vamos lá. Outro efeito adverso espiritual das ondas pentecostais é o grande número de pessoas escandalizadas por profecias. Eu não concluí a leitura aqui, ó. Vamos lá. Um efeito, sem dúvida, não é somente efeito adverso. Este efeito, sem dúvida, não é somente efeito colateral, é efeito adverso contrário. O adverso contrário, porque, na verdade, isso aqui é redundância quase, né? O que vemos hoje, por exemplo, não é uma política curada pelos crentes, e sim crentes contaminados pela política. Dizendo de outra forma, a política não ficou melhor depois que os crentes assumiram cargos. Foram os crentes políticos, salvo raras exceções, que ficaram piores. E isso é efeito adverso. Então essa ideia de ficar em cima, de crescer, de ser o maior, de estar no palco e não na plateia, de estar por cima e não por baixo, eu consigo milhares de seguidores e milhares de adeptos, eu me candidato, eu ganho, e aí você vai ver hoje pastores, crentes sendo presos, você vai ver uma série de gente aí que entrou, a política no Brasil não melhorou, pelo contrário, eu acredito que ela nunca esteve tão ruim como está agora e nunca teve tanto crente na política como tem hoje também. Tá? Então esse é um efeito colateral, sim, é um efeito colateral não positivo, é um efeito adverso. Esse aqui é o fenômeno RAM, né?
que é reação adversa do medicamento espiritual. É alguma coisa que todos esses movimentos aqui trouxeram e que está simplesmente escandalizando o povo que ainda não conhece Jesus. Né? Fala, para ser crente desse jeito aí, para ser crente igual aquele desgraçado daquele deputado, alguns falam bem por aí. Eu prefiro ir para o inferno. Tá? Seria mais ou menos isto. Então a fama nem sempre traz benefício para o evangelho, não. De vez em quando estoura aí, a que estava cantando lá na frente, sobre o efeito da cocaína, sobre o efeito das drogas. Eu não vou continuar falando, mas esse é um efeito colateral. Mais do que isso, é um efeito adverso das ondas pentecostais, da ideia de que você, como crente, vai estar em cima, não embaixo, uma série de outras coisas. Então vamos lá. Outro efeito adverso espiritual das ondas pentecostais é o grande número de pessoas escandalizadas por profecias que ainda hoje são entregues em nome de Deus sem que ele tenha falado. Estes profetas aqui criticados são semelhantes àqueles do texto inicial. Não tem nada novo. O erro se repete. Eles estão sempre prevendo grande obra de Deus na vida de pessoas que de fato precisariam ser denunciadas pelo pecado em que vive. Tá? Então essa ideia de eu sou profeta, eu profetizo, e eu que profetizo na tua vida, grande obra, eis que grandes coisas faço a partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. Quando na verdade, se ele fosse um profeta de Deus mesmo, o que ele ia dizer era, muda a tua vida. Você pensa que Deus não está vendo este erro que você está cometendo? Tá? Eu cansei de ver, inclusive dentro de nossa denominação, entrar e sair gente com essa ideia de achar que é eis que te digo, eis que te digo e te digo. E quanta coisa ruim aconteceu aqui no nosso meio e nunca alguém que tenha essa ideia de ser profeta de verdade ou profetiza veio falar, não é verdade? Não é assim que funciona? Não é assim que você vê? Então está cheio de escândalo aí e pessoas profetizando coisas que não deveria profetizar. Isso o texto inicial que nós lemos, inclusive. Creio muito em profecias, mas creio bem pouco nos profetas de hoje. A maioria deles são efeitos adversos das ondas pentecostais. É o que o Espírito Santo já previa desde o tempo de Paulo e Timóteo. Mas para os últimos tempos. E nós nos esquecemos de que eles estariam em nosso meio e não do lado de fora. São efeitos adversos das ondas pentecostais que têm varrido o nosso planeta e não dá para ficar calado, não dá para ficar indiferente. Essa ideia de que é pelo Espírito, assim diz o Espírito Santo, assim diz o Senhor, o que tem de gente escandalizado com profecia falsa, com falso dom espiritual, com falsa cura. E tem um pessoal aí malhando para valer na internet o fato de um missionário R.R. Soares estar internado agora por Covid. Eles estão dizendo que ele estava oferecendo cura por uma água consagrada por ele e que agora ele mesmo está com Covid. Eu não estou dizendo que isto seja assim, eu só estou dizendo que essa ideia de dizer que ser crente, que você nunca vai ficar doente, essa ideia de dizer que eis que te digo, quando na verdade Deus não está falando nada, essa ideia de sair entregando profecia, em nome de Deus, quando não é Deus que está falando, isso tem feito um mal terrível para o nosso tempo, para o nosso povo. Mas um efeito adverso das ondas pentecostais é a superficialidade que a terceira ou quarta onda introjetou no meio cristão. A fama, combinada com a arte, trouxe para os nossos púlpitos, hoje caracterizado palco, todos os holofotes dos quais deveríamos fugir. Não é possível saber hoje se estamos assistindo um espetáculo humano ou se realmente Deus está fazendo tudo acontecer, como está escrito, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Tá? Então essa ideia de um cristianismo artístico, de um cristianismo top, de um cristianismo de holofotes, de luzes, tá? Isso confunde hoje, né? Você olha, você vê, seja na internet, seja na televisão, porque hoje vai até para a Rede Globo de televisão, né? E você olha e você fala, meu Deus, será que isso é adoração de verdade?
Porque o remédio pentecostal da música, ele é para levar adoração. A ideia é para que se adore a Deus, para que se sirva a Deus, não para idolatrar pessoas, para colocar ídolos em cima de palco, que na verdade nem deveria ser palco, deveria ser púlpito, o lugar de se ministrar a palavra do Senhor. No entanto, isto é sem dúvida uma reação adversa. Isso é mais do que um efeito colateral que essas ondas de um evangelho sensacionalista trouxe para o mundo que nós estamos vivendo. Tá? Você olha e fala assim, e agora? Será que é uma adoradora ou uma artista? E para piorar a situação, não é só lá na televisão, não. Às vezes dentro de nossas igrejas. Você não sabe quando uma oportunidade é oferecida, se a pessoa está adorando a Deus de verdade ou ela está se exibindo, tentando imitar a cantora, tentando imitar o cantor, que está fazendo tanto sucesso, que teve milhões de acessos lá no Twitter, seja lá nas redes sociais que tenha postado. Aí eu escrevi aqui algo, que se ele ouvir, não sei se vai gostar ou não, mas acho que ele deve lembrar disso aqui. O meu filho Eliabe, que hoje, graças a Deus, abandonou o desejo de ser artista da música, me disse certa vez que pela experiência que ele já tinha vivido no meio musical gospel, não saberia dizer qual das duas mídias estava mais corrompida, se era secular ou se era gospel. Disse ele que não conseguia ver diferença entre as práticas dos músicos seculares que ele conhecia e com quem conviveu, daquelas vividas no meio denominado cristão. Então estou falando de alguém que se envolveu no meio da música. Dê uma olhadinha para a Sandra, que está fazendo a gravação, fazendo toda... Só estamos em 2 aqui, humanamente falando. Repito, por isso que eu estou sem o uso da máscara. E o Eliabe, todo mundo, quem conhece o Eliabe, sabe que é um músico exímio, sabe disso aí. E ele foi longe, até onde quis ir. Ele teve um tempo, inclusive, que ele quase foi para a música secular, para fazer shows, porque foi convidado para isso, tinha propostas para isso. Poderia muito bem ter assinado um contrato. E eu, como pastor, como crente, sempre falei, filho. E em conversa ele me segredou isso aqui. Ele disse, pai, eu convivo nos 2 meios. Eu conheço os 2 lados. Eu não sei dizer para o senhor qual dos 2 é pior. Está entendendo o que você está ouvindo? Você está entendendo que existe toda uma maquiagem, que existe toda aqui, como está dizendo, é como se fosse um reboco, né? Você está pegando uma parede que está quebrada, é esse o texto. Se quiser, eu leio de novo. Leia os textos iniciais, você vai ver que é isso. Tá? Então vamos lá. O texto vai dizer, vou lá o texto que a gente iniciou. Por que você lê uma coisa e está pregando outra? Não, eu estou pregando a mesma coisa. Olha lá, Ezequiel 22, 28, 30 e 31 da versão viva. E os profetas inventam visões, profetizam mentiras, dizendo, esta mensagem foi dada pelo Senhor, quando o Senhor não lhe disse nada. Em lugar de consertarem o muro, pintam de branco para tapar os buracos. Procurei um homem, um único homem que consertasse o muro, um homem que fosse justo e bom para impedir que eu destrua a sua terra. Procurei, mas não consegui achar. Por isso, diz o Senhor, jogarei sobre os israelitas a minha ira, destruirei o meu povo com o fogo do meu furor. Eu lhe darei o castigo merecido por todos os seus pecados. Olha só, Jeremias 6,14. É impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. Mas os sacerdotes e profetas enganam meu povo com falsas promessas de paz quando a guerra se aproxima rapidamente. Jeremias 8,11. Eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Afirmam que o futuro de Judá será de paz e tranquilidade quando a guerra se aproxima rapidamente. É disso que nós estamos falando, do efeito colateral e da reação adversa de ondas que nunca foram promovidas por Deus. Tem coisa de Deus nesse meio? Tem o efeito colateral positivo? Sim, até tem. Mas é melhor ficar com a palavra de Deus. É melhor ficar com o Espírito Santo de Deus. É melhor ficar com a verdade do que ficar surfando em ondas duvidosas. Então vamos lá. Ainda efeito adverso negativo das ondas pentecostais, a fragilidade demonstradas pelos crentes durante o tempo da pandemia pela Covid. Já falei algo sobre isso na minha última pregação. Os acontecimentos causados pela pandemia têm colocado em xeque a vida espiritual de muitos crentes.
Algumas pessoas simplesmente abandonaram a igreja. E mesmo que hoje seja autorizado 100% da reunião, a maioria das denominações, incluindo a nossa, terá uma frequência muito reduzida. Na última pregação eu falei sobre isso. O evangelho, a onda, toda essa mídia, tudo isto não trouxe, não preparou pessoas para o sofrimento. Tem um documento, uma pregação que alguém postou, o pregador que está falando ali, ele fala de alguém que tinha uma igreja com milhares de pessoas e que de repente quando voltou, autorizou a reunião, tinha um mínimo, um número pequeno de pessoas. Por quê? Porque tudo isso, você falar, mas a minha denominação está ouvindo os pregadores, a minha denominação está ouvindo os profetas atuais, a minha denominação está em casa assistindo mais outras pregações do que essa pregação que eu estou fazendo aqui hoje. E isso traz o efeito colateral. Então, se você é membro dessa denominação, se você é membro de uma denominação séria, se você é crente de verdade, eu diria para você que se você quiser prestar atenção numa música, de repente é melhor você ouvir lá acho que é Eduardo Costa, o nome dele, se não me engano, o cantor que compôs a música chamada Cuidado, falando de política, inclusive, né? Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos. Tá? Então veja só, eu só queria dizer agora, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com as coisas nas quais você está envolvido. Eu sei que o meu tempo aqui já extrapolou um pouco, eu não queria estender tanto esta pregação, mas no meio de tanta onda, no meio de tanto movimento, no meio de tanta coisa, existe efeito colateral positivo. O remédio acaba trazendo algum benefício, mas muitas vezes existem reações adversas, né, capazes de adoecer espiritualmente. Tá? Então, eu não estou dizendo a você, não ouça um outro pregador, eu não estou dizendo a você, não ouça um cantor, ou não estou proibindo você de fazer nada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisamos tomar cuidado com o efeito colateral no sentido da reação adversa, no sentido negativo daquilo. Será que eu sou crente de verdade? Será que depois que terminar tudo, será que na hora que a igreja abrir, eu estou para servir a Deus novamente? Será que o meu compromisso com Deus continua? Será que eu sou o mesmo cristão que era, ou será que eu nunca fui? Essa é a pergunta. Porque o crente de verdade é crente. Não está simplesmente surfando em ondas, não. Ele é servo do Deus Altíssimo. Esta é a palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que em breve a gente voltará a se reunir novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu lugar é servindo a Deus, o teu lugar é na igreja, o teu lugar é apegado ao reino de Deus, apegado à palavra de Deus e não a fábulas e não a tantas outras coisas que só servem para confundir as pessoas. Tá? Aquilo que for bom, aquilo que as ondas servir para você, aquilo que a teologia da prosperidade te aproveitar, aquilo que for realmente bom para você no que diz respeito à cura e uma série de outras coisas, seja abençoado por Deus. Mas não acredite na mentira de que crente não fica doente. Não, recentemente nós perdemos um dos melhores obreiros da nossa denominação e ele morreu de Covid. Presbítero João Batista. Crente morre de Covid também. Crente pega Covid, sim. Um exemplo bem claro é que o R.R. Soares está internado com Covid agora. Tá? A ideia de que você é crente, não, o crente também tem que aprender, tem que entender que crente sofre, tem que entender que crente não é tudo isso que pintaram por aí. É uma pintura falsa. Não é verdade essa ideia desse crente fraco que as pessoas pintaram por aí, porque crente de verdade não amarela na hora da dificuldade, não desiste na hora da dor. Eu falo isso, tem crente de verdade aqui, eu louvo o nome do Senhor. Nós fizemos, nem foi velório, porque o caixão vai direto, sai de dentro da viatura e vai para dentro, de dentro lá da ambulância, sei lá como chama aquilo, e vai direto, não pode fazer velório. Tá? Nós terminamos isso num dia, no outro culto. A minha irmã estava aqui com o meu sobrinho, porque o presbítero João Batista era meu cunhado. Estava aqui, assentado aqui nos mesmos lugares onde sentavam. Por quê? Porque o fato de perder um ente querido, o fato de sofrer, o fato de a dor chegar, o fato de ter pandemia, o fato de ter crise, não significa que Deus não seja verdadeiro, não significa que Jesus não cure as pessoas, não significa que o Evangelho seja mentiroso. A Bíblia é a verdade, só simplesmente não estão se apegando às verdades da Bíblia Sagrada, estão apegados a fábulas, e aí quando chega o aperto,
quando chega a crise, quando chega a dificuldade, fala, e agora? Né? E agora? O que você vai responder? Agora eu vou responder que, se o Senhor quiser, Ele nos livrará, ó Nabucodonosor, da fornalha ardente. Se não, fique sabendo que nós não nos ajoelharemos, nós não adoraremos a imagem. Está entendendo isso? Vai para a cova dos leões, vai para a fornalha ardente, perde o pescoço, morre, sofre, mas não desiste do verdadeiro evangelho, porque crente é crente de verdade, tá? É isso. Em nome de Jesus. Eu tinha começado a pregar de novo. Fica tempo, né? E aí fica... Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo agora, Senhor, todo aquele que parou para ouvir esta mensagem, a fim de que ele não seja afetado, que ele não tenha, meu Deus, uma reação contrária às coisas que tem ouvido, às coisas que estão sendo pregadas, a todas essas ondas, a tudo que foi dito aos nossos ouvidos, seja pela TV, seja pela internet, seja, meu Deus, pelo WhatsApp, seja como for. Meu Deus, o que é de bom serve para nós, mas nós fechamos com a tua palavra. Nós não queremos pintura falsa, nós não queremos um reboco aparente, não, Senhor. Nós queremos mais do que aparência, nós queremos viver a tua verdade, queremos ser crentes de verdade, nós queremos, em nome de Jesus, um concerto de vida, um cristianismo autêntico que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, muito mais do que onda, nós queremos a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim a nossa oração, é assim a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.